Existe karma coletivo? É fácil nós fazermos essa afirmação de que existe karma coletivo, porque aparentemente ele existe. Mas, na verdade, não é assim que funciona. Vamos supor que você tem uma determinada marca kármica. E esta marca kármica leva você a nascer em um lugar com determinadas características. As outras pessoas que têm marcas semelhantes também vão nascer nesse lugar com estas características. Então nós podemos olhar e dizer assim, os argentinos têm um karma coletivo aparentemente de tal tipo, os brasileiros de tal outro tipo, os colombianos de outro, as pessoas que estão na Síria de outro tipo. Parece karma coletivo, mas não é. É a soma dos karmas individuais, porque o karma é individual. Você tem uma coesão kármica que faz com que seu karma se manifeste em um determinado lugar com determinadas marcas. E é isso então que dá essa impressão de que existe um karma coletivo. Muito obrigado, Sensei. Eu desativei os comentários aqui para você que está nos assistindo, para ficar mais fácil, porque senão fica subindo um monte de pessoas e isso às vezes pode distrair. Aí se você tiver dúvida, manda aqui nesse quadradinho com ponto de interrogação. Quais as diferenças do budismo japonês e budismo chinês ou de outros locais? Bem, em primeiro lugar, o budismo chinês e o budismo japonês têm a mesma origem, porque o budismo chegou ao Japão vindo da China. O Zen também chegou ao Japão vindo da China. Quando o budismo chega na China, ele chega lá no início da era cristã e vai chegar no Japão mais ou menos ao mesmo tempo em que chegou no Tibete. Eram países um pouco afastados, o Japão dividido por mar da China, era difícil viajar naquela época, e o Tibete, a 4.500 metros de altura média, o país mais inacessível do mundo. O budismo também só chegou lá pelo ano 500, 600, pelo quinto, sexto século, sexto, sétimo século depois de Cristo. E a mesma coisa aconteceu no Japão. No Japão chegou no século VI. E o Zen chegou da China no Japão lá pelo século XIII. E em cada local o budismo adquiriu cores locais de acordo com o clima, de acordo com a cultura anterior daquele local, porque o budismo não tratou de destruir a cultura local ou mesmo as religiões locais, mas sim se adaptar a elas e influenciá-las através dos seus princípios. De modo que, por exemplo, uma marca bem importante, o budismo no sul da Ásia, na Índia, no Sri Lanka, na Tailândia, na Birmânia, é um budismo onde se pratica mendicância e os monges vivem uma regra bastante dura, mas que é possível dentro de um país de clima quente. Quando o budismo chega na China, os monges são obrigados a viver em monastérios, estar longe das cidades por várias questões culturais, e isso os obriga a cozinhar e não a mendigar. Isso muda a própria regra de existência dos monges. Os monges, no período indiano, vamos chamar assim, no primeiro período, não podiam trabalhar, não podiam fazer nada
nem amanhar a terra, nem plantar, e tinham que subsistir apenas da caridade. Na China isso não era possível, e eles desenvolveram então uma outra ética de trabalho e também uma outra maneira de cozinhar, de ter sua própria dieta alimentar, que caracteristicamente daí evitava provocar a morte. E quando ele emigra para o Japão, sofre a influência da cultura japonesa também, na sua característica de exatidão, de dar enorme atenção a detalhes e a perfeição dos rituais ou coisas assim que são características da cultura japonesa. E quando ele chega agora no Ocidente, ele também sofre uma mudança importante. Porque no Ocidente, os leigos passaram a se interessar muito pelo budismo e ele entrou no Ocidente pelo meio intelectual. E assim, o budismo no Ocidente criou, por exemplo, a figura dos centros do Dharma, dos centros de prática leigos, que é uma coisa quase inexistente no Oriente. No Oriente existem monastérios para monges e os leigos, o povo, pratica um budismo cheio de superstições. Então, no Ocidente, o budismo ficou mais focado no ensino. É esse budismo que você está tendo acesso agora, os monges ensinando e falando sobre a doutrina para todas as pessoas, e os centros do Dharma onde se pratica a meditação. E note como são raros os monastérios. Muito obrigado, Sensei. Eu não sei se todos aqui participaram do desafio, né, Sensei? A gente está aqui novamente, mas a gente estava uma semana seguida, às 15 horas, fazendo lives, respondendo muitas perguntas. E só para deixar isso na mente de vocês que estão assistindo a gente, em agosto vai rolar um outro desafio com outro tema. Por enquanto é só isso que a gente pode dizer. Eu vou pegar a próxima pergunta aqui, Sensei. Quais as recomendações de ações, pensamentos para quem está interessado em iniciar no budismo? Bem, se você está interessado em iniciar no budismo, primeiro leia tudo que estiver disponível, que a gente coloca à disposição, por exemplo, a Sobre Budismo coloca à disposição uma porção de dados e textos cujos links o Leonardo pode postar, e também nós temos lugares de acesso, como o site do Daisen, da minha organização, que também tem muitos textos, e também no YouTube há muitos vídeos com acesso ao conhecimento sobre o budismo. O meu canal especificamente chama-se Zen Budismo por Gensho Sensei e está no YouTube. Agora, logo a seguir, você tem que começar a praticar a meditação. Então, existe uma tutoria dentro da Sobre Budismo para os iniciantes. E a tutoria pretende responder perguntas e dar as informações básicas. A partir daí, você pode ter acesso a mais coisas. Eu escrevi também um livro para iniciantes chamado Pico da Montanha Onde Estão os Meus Pés. E esse livro permite a você ter acesso aos princípios básicos do budismo e entender como é a prática da meditação, como ela se constitui. E assim você vai ter acesso a formas de praticar, como o Daisen virtual, por exemplo, que pretende ensinar a meditação e dar mais informações para aqueles que iniciam. E logo a partir disso, você terá informações de como
se aprofundar na prática do budismo. Muito obrigado, Sensei. De todas essas referências, Sensei, eu gosto bastante do canal do senhor do YouTube, porque são vídeos com temas específicos e já... Tem quantos vídeos, Sensei, no seu canal, no YouTube? Eu acho que é perto de 200 agora. Então eu recomendo bastante, se você só entrar no YouTube e digitar Zen Budismo por Monge Gensho e não parar mais de ouvir, né, Sensei? Lá tem muita coisa. Um dia desses eu estava aqui, o Gabriel entrou meu filho, né, entrou aqui na televisão, pelo controle no YouTube, e aí eu fui ao banheiro fazer alguma coisa e eu tô ouvindo o senhor dando um ensinamento. Aí eu falei, de onde é que tá vindo, né, esse ensinamento? Quando vi, o Gabriel estava assistindo o senhor em alguma palestra no YouTube. Para alguém com 6 anos de idade já é muita conexão, Leonardo. Às vezes na mãe dele ele coloca também para ouvir, é muito interessante. Vou pegar a próxima pergunta. Como parar de pensar em dinheiro? Bom, é bom não parar, não é? Porque se você parar de pensar nos recursos que precisa para a sua subsistência e da sua família, você vai ter muitas dificuldades. Vamos admitir que a vida tem esses aspectos, mas o problema não é o dinheiro, o problema é você se preocupar, você manter isso permanentemente na sua mente. Ao momento de você pensar no dinheiro, em planejar as suas finanças, em pagar suas contas, o momento de pensar em como trabalhar, como obter os recursos que você necessita, mas isso não pode ser a sua vida inteira, e para isso é necessário praticar meditação, porque quando um pensamento invasivo nos ocupa a mente todo o tempo, isso é um vício. E se você para com um, a mente vai se agarrar a outro. Portanto, não é através da repressão que nós vamos conseguir ter uma mente tranquila, mas sim aprendendo a ser senhor de sua mente através da prática da meditação. A prática da meditação é que produz uma mente que pode transitar pelos diferentes problemas da vida sem se deixar tomar por eles. Então, devemos ter a lucidez de ver que algumas coisas são muito necessárias. O problema é não estarmos agarrados a elas, desesperadamente agarrados. Existe uma palavra em Tanya, chamada Tanya, em sânscrito, que significa uma sede. Essa sede, esse desejo sedento por algo, é que é o problema. Então o problema é sempre Tanya, não as coisas em si, não os seres em si, mas o problema é esta sede. Muito obrigado, Sensei. Posso realizar a prática de meditação de forma gradativa, 10 minutos e ir aumentando com o tempo? Sim, pode. Sem dúvida pode. Mas a experiência também mostra que se você vai a um centro de prática e se diz, são 40 minutos, sente aí e fique 40 minutos, porque você está junto com os outros e porque aquilo foi determinado, você consegue ficar. Mesmo que você tenha que trocar de posição porque uma perna está doendo, adormecendo, você consegue ficar os 40 minutos. Então, o fato das pessoas ficarem 10 minutos e se levantarem é porque ela não se propôs realmente a ficar um tempo mais longo. Mas não existe nada que diga que você não pode começar com 10 minutos, depois ampliar para 15, 20, 30. Nada diz que você não pode fazer uma abordagem
gradativa, depende do seu corpo e da sua mente. Muito obrigado, Sensei. Sensei, você pode contar aquela história do rapaz que chega no Zendô e aí fecha uma porta e manda ele meditar? O senhor sabe a história dessa forma? Porque se eu No, contar um detalhe, estraga toda a história. conte o detalhe que eu não estou lembrando de qual história é agora. Que o rapaz era um carteiro, ele foi entregar uma carta, o mestre mandou Se entrar ele e para. meditar. Acho que é uma história tibetana, né? Não é do Zen. Eu não sei, Mas eu eu ouvi em acho algum que lugar. deve ser bastante interessante a história. E ele sentou e ficou. Ele chegou para entregar a carta, só que como já estava fechando, já estava no último momento para começar a meditação e o mestre fechou a porta, pediu para ele entrar e pediu para ele ficar em silêncio e mandou ele sentar. E ele sentou e ficou lá 40 minutos. Depois, no final, ele perguntou: Ah, não, ele falou, é por sua primeira vez? Ele falou: Não, é porque eu só vim entregar uma carta aqui para o senhor. Aí o senhor mandou sentar e ficar quieto, eu fiquei. Pode ter sido muito bom para ele também, uma boa iniciação. Com certeza. Obrigado, sensei. Aqui. Como levar o budismo para a vida diária do esporte de alto rendimento? Bem, a prática da meditação vai ajudar a ter uma mente mais focada e menos ansiosa e provavelmente vai melhorar a prática dos esportes de alto rendimento, sem dúvida. Agora, o aspecto competitivo, o fato de querer ganhar e perder, é um obstáculo para a prática. Essa ansiedade provocada pelo desejo de ganhar ou o medo de perder é um perturbador importante da mente. Mas eu compreendo que muitas pessoas vivem neste mundo e precisam passar por essa experiência, mas terão que superá-la um dia. E se você conseguir ter uma mente que tem o melhor desempenho possível, sem ansiedade e sem medo de perder e sem ambição de ganhar, então o melhor da sua técnica vai aparecer. Muito obrigado, sensei. Como conciliar a família e amigos com as normas do budismo? Bom, é relativamente fácil, porque grande parte dos paramitas, das virtudes do budismo, estão concentradas na paciência, na tolerância, na generosidade, coisas que farão com que seu relacionamento familiar e com amigos sejam mais fáceis. A fala correta, por exemplo, e a conduta correta, as ações corretas, vão ajudar a ter um relacionamento mais harmonioso. Não há uma dificuldade básica em relação a isso. Talvez, quando essa pergunta foi feita, a pessoa está pensando nas oposições que outras pessoas fazem à conduta de um budista. Mas simplesmente não fale sobre elas. Não entre em conflito, coloque a harmonia em primeiro lugar. Dia desses, uma pessoa me perguntou como devia fazer em relação aos seus pais, que eram muito religiosos e queriam ir à igreja, e que ele temia ofendê-los ou desagradá-los, dizendo que era budista. Eu disse, não diga isto, vá com eles até a igreja, cante os hinos junto com eles, deixe-os felizes. Você será um melhor budista fazendo seus pais felizes do que querendo defender suas opiniões, seus pontos de vista ou sua maneira de viver. Pense nos outros em primeiro lugar. Isso é que é ser budista. Muito obrigado, sensei. Acho que essa é boa para o senhor esclarecer algumas coisas. Como funciona o budismo Bodhisattva?
Bom, não existe uma coisa que nós falemos como o budismo Bodhisattva. Bodhisattva é uma palavra que quer dizer sattva quer dizer ser, e bodhi é mente que procura iluminação ou mente compassiva. Então seria um ser de compaixão, um ser que está focado na iluminação. Isso é que significa a palavra Bodhisattva. Então, o budismo em si tem diferentes escolas que variam de acordo com a ênfase que dão, umas mais ritualistas, umas focadas em mantras, outras focadas em meditação, como é o caso do Zen budismo, que é a minha escola, outras que focam em ensinamentos ou rituais. E as pessoas devem escolher a escola com a qual eles sentem conexão, onde eles se sentem em casa. Esse é o lugar onde você deve ficar. Não podemos dizer que uma escola é melhor que a outra, ela é melhor para uma pessoa, para outra pessoa, outra escola pode ser melhor. Muito obrigado, Sensei. Como permanecer praticando? Onde arranjar forças, motivação? Nós deveríamos praticar como se nossos cabelos estivessem pegando fogo, porque na verdade a morte está logo ali, você não sabe quando. Se você pensar na morte todos os dias, então você tratará de viver de maneira a estar preparado para ela. Uma vez eu estive em um mosteiro beneditino, católico, e quando nós íamos para o capítulo, andávamos em cima das lajes, dos túmulos dos monges que nos tinham antecedido. E um monge me disse: os monges devem ter sempre a morte diante dos olhos, porque é ela que dá sentido à vida. Se as nossas vidas fossem eternas, não precisaríamos nos preparar, ou nos preocupar, ou cuidar da nossa mente. Haveria oportunidades infinitas, mas não temos oportunidades infinitas. Se você morrer hoje com a mente que tem hoje, vai se manifestar de novo com essa mente que tem hoje, não com outra. Você tem que se perguntar: a que ponto eu cheguei? É assim que eu quero continuar? Ou eu quero melhorar? Então isso lhe dará forças e motivação. Muito obrigado, Sensei. Como lidar com uma pessoa mais racional do que uma pessoa sentimental? Bem, o budismo tem uma abordagem racional bem explícita. Então, não é difícil apresentar raciocínios e discutir nesse nível. E com cada pessoa nós devemos falar de acordo com o seu mundo, com a sua qualidade interna. Se essa pessoa está focada em sentimentos, é sobre sentimentos que devemos falar. Se uma pessoa está focada em raciocínios, devemos responder perguntas com os raciocínios em si. Não é muito difícil fazer isto. Muito obrigado, Sensei.
Se eu tiver algum problema físico, posso meditar deitado? Obrigado. Isto é possível. Uma técnica chamada Kaitin, que é para a prática deitado, sobre o lado direito, com o braço sobre a cabeça e a mão esquerda ao longo do corpo, os joelhos um pouco dobrados. Porém, o que acontece é que esse tipo de postura leva facilmente ao sono. Quando você relaxa o suficiente, cai no sono com grande facilidade. Por isso, a prática da meditação sentada é a prática padrão. E a meditação deitado só é praticada antes de dormir, ou se é impossível para a pessoa ficar sentado. Existem relatos de pessoas que se iluminaram em camas de hospital e, portanto, é possível, sim, praticar deitado. Muito obrigado, Sensei. Qual a diferença entre o budismo Mahayana e Vajrayana? Bem, o budismo Mahayana, Maha significa grande, e Yana significa veículo. É um movimento, não uma escola em si, nem um budismo em si, separado, mas é um grande conjunto de escolas sob esse guarda-chuva do título Mahayana, que se voltou mais para os leigos e que começou a produzir novas escrituras, principalmente a partir do primeiro século depois de Cristo. E essas novas escrituras deram um grande papel aos leigos e à comunidade em si. O budismo Vajrayana, ele sofreu grande influência do Tantra hindu e ele é posterior, um meio milênio ao Mahayana nesse sentido, porque ele se baseia também em práticas com mantras e com visualizações. E normalmente nós falamos que o budismo tibetano, um budismo Vajrayana, tem 4 grandes escolas Vajrayana no Tibete, mas na verdade o budismo Shingon japonês também é Vajrayana, a escola Tiantai chinesa também é Vajrayana, também tem estas características. Então vamos dizer que sejam diferenças de métodos, sendo que no caso do Zen, que por alguns autores é colocado fora dessa classificação, colocado à parte, Mahayana, Vajrayana e Zen, o budismo Zen é caracterizado por um foco na meditação, acima de qualquer outra coisa, acima dos textos e com muito pouco foco em mantras ou visualizações. Embora nenhuma dessas técnicas, em qualquer uma das escolas, esteja ausente. É mais uma questão de ênfase nas escolas. E os movimentos agrupam numerosas escolas dentro desse conceito geral. Muito obrigado, Sensei. Dicas para iniciantes do zero. Por onde começar? Pela tutoria do Sobre o Budismo, uma boa dica. Lendo um livro, como eu acabei de recomendar, livro para iniciantes. E depois, quando tivermos reuniões
presenciais, indo até um centro do Dharma para ter mais informações. A partir dessa primeira iniciação de conhecer algo, no caso do Zen, começar a praticar meditação. E para isso existe também um link que o Leonardo pode disponibilizar sobre budismo, sobre a prática da meditação na minha escola, na escola Soto Zen, que está disponível no sobre budismo também. Esse acesso é simples e fácil. Muito obrigado, Sensei. Eu vou deixar também, sempre que alguém pergunta sobre centros de prática, porque às vezes quer ir em algum lugar físico, um centro de meditação, eu deixo o link do Daisen, dos centros do Brasil. E aí eu vou deixar aqui nos stories também, sempre, com frequência eu estou colocando aqui nos stories esse link, quando alguém perguntar. E é interessante, Sensei, porque as pessoas perguntam assim, você me indica um centro aqui no interior de Barueri, uma coisa assim, né? E aí eu sempre comento, olha, eu vou recomendar o que eu conheço, né? Como a gente pode indicar algo que a gente não conhece, né? Então sempre eu mando o link do Daisen, porque eu falo, eu conheço o mestre que fundou, né, meu professor, meu mestre, conheço os monges de lá, conheço praticantes leigos, então eu recomendo sempre o Daisen, que é o lugar que eu confio, né? Muito obrigado. Vou pegar mais uma pergunta aqui. Eu não falei também, para acrescentar a isso que Leonardo falou agora, que existe a opção do Daisen virtual. O Daisen virtual é uma maneira de você praticar meditação com apoio da organização do Daisen, e o Leonardo também disponibiliza o link para que vocês possam acessar o site do Daisen e ver lá essa Daisen virtual que você pode praticar desde que tenha um celular. Você pode sentar junto comigo. Amanhã de manhã eu estarei sentando com aqueles que estão inscritos às 6 horas da manhã já. Muito obrigado, Sensei. Eu vou colocar aqui nos stories também. A próxima pergunta, por que existe tantas divisões nos ensinamentos budistas? Tibetano, chinês? Porque são 2.500 anos de história. Se você prestar atenção, todos os grandes movimentos religiosos têm a mesma coisa. Você, quando está no cristianismo, tem as mais diferentes divisões. Tem o catolicismo, tem a igreja ortodoxa russa, tem a igreja ortodoxa grega, tem a igreja ortodoxa armênia, tem o cristianismo copta, todos os do Egito, né? Todos muito antigos. E depois do protestantismo, então, tivemos uma divisão ainda maior, mais aguda, e se você olhar a quantidade de igrejas evangélicas, que todas clamam ser igrejas cristãs, você vai achar alguma coisa na casa das centenas. O budismo também sofreu uma grande divisão de escolas, porque as pessoas são diferentes, porque os países são diferentes. O budismo tibetano teria que ser diferente do budismo chinês. O budismo japonês também teria que ser diferente do budismo chinês. O budismo ocidental também tem que ser diferente do budismo oriental. Não em seus princípios básicos, mas em suas formas, em maneiras de praticar, em ênfases. Como eu expliquei, no Ocidente a ênfase nos leigos é muito maior do que no Oriente, onde o budismo é mais monástico. Então essa difusão do budismo no Ocidente é por causa das características nossas, ocidentais, e aquilo que os alunos do Ocidente demandam. Assim que ele chegou aqui, ele começou a se modificar
E os próprios mestres japoneses que chegaram começaram a tomar a iniciativa de fazer essas modificações para se adaptar ao novo mundo onde eles estavam. Essa é o motivo dessas divisões. Essas divisões não são um enfraquecimento. Do meu ponto de vista, na realidade, essas divisões são a riqueza do budismo. Muito obrigado, Sensei. Posso ser budista sem acreditar em reencarnação? Bem, nós nem usamos essa palavra reencarnação porque o budismo não acredita na existência de almas ou espíritos eternos e que vão transmigrando e ganhando novos corpos. Então eu jamais uso a palavra reencarnação, eu apenas digo novas manifestações kármicas, porque tudo é continuidade, porque existe continuidade kármica. Quando eu morrer, esse karma se manifesta em outro ser que não vai lembrar nada desta vida agora, e portanto esse eu e essa memória não estarão comigo, assim como eu não me lembro de uma vida passada. O que você precisa ter confiança como budista é que existe continuidade, que as coisas não cessam. Elas sempre continuam. E o conceito de reencarnação não é um conceito budista. Na verdade, é um conceito espírita. E essa palavra foi usada no Ocidente muitas vezes, mesmo por mestres e mesmo em livros, por uma dificuldade de encontrar uma palavra que expressasse o que eles queriam dizer. Eu conheço essa expressão nova manifestação kármica, mas vejam, não é uma palavra, porque não existe uma palavra para significar isto na nossa língua. Só existe renascimento ou reencarnação, que na verdade não são conceitos budistas, porque o eu desta vida não continua numa vida futura, porque eu depende de memória. Quando não há mais memória, você não sabe dizer quem é, portanto, um eu sem memória não existe. E o eu que você tem nesta vida, você construiu agora, nessa vida, se deu conta de quem era e disse eu sou e adotou um nome, e toda essa parafernália que nós identificamos como nosso eu, nosso nome, nossos títulos, nossas heranças familiares, tudo isso é uma construção mental. Portanto, reencarnação é um termo que não se aplica apropriadamente ao budismo. Muito obrigado, Sensei. Vou pegar aqui uma última pergunta, vou ver se tem mais uma aqui, para a gente já se encaminhar para o encerramento dessa live. Como lidar com alguém com transtorno de personalidade narcisista na família? Observação, preciso conviver. Você deveria se perguntar por que uma pessoa precisa de reforço do seu ego. Por quê? E a resposta será porque esse ego é faminto. Alguma coisa faltou a ele. Então você deveria se perguntar: o que posso fazer para solucionar essa falta, esse buraco interno que nunca foi preenchido, nunca foi satisfeito? O que precisamos fazer para essa pessoa para que ela possa preencher essa enorme falta de confiança em si mesma, que a obriga a constantemente se manifestar narcisicamente, né? Lembre de onde vem a palavra Narciso. Narciso era incapaz de amar, ele se encontrou com uma ninfa, a ninfa Eco,
E quando ele dialoga com ela repete tudo o que ele diz. Ele diz, pensas que eu te amo? E ela repete feliz, eu te amo. Mas ela não consegue se satisfazer com ele, porque ele só pensa em si mesmo. Ele só fala frases autorreferentes. E ela tem que repetir o final do que ele diz, e nada mais lhe resta, porque ela é a ninfa Eco. E Narciso vai até um riacho límpido e vê a sua própria face e ele se afoga porque ama a si mesmo. Então, na realidade, o narcisismo afoga e nós teríamos que perguntar de onde vem essa sede de confirmação. Se responder essa pergunta, saberão como tratar um problema como esse. Sensei, muito obrigado pelo tempo do senhor, pela paciência, mais uma vez. Obrigado. Boa noite a todos. Uma boa noite a todos também que estiveram aqui com a gente. Boa noite, Sensei. Gachô. Gachô.